A paz do nosso Jesus de Nazaré, a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez, agora estou aqui, mais uma vez aqui na sala de minha casa, para ministrar mais uma palavra de Deus, mais um ensinamento das Escrituras Sagradas. E hoje eu quero falar de algo que eu quero acreditar que eu, como ser humano, que sou tão pecador como você que está me ouvindo, assim que sou tão limitado, tão frágil, tão errôneo, quanto você. E eu me encontro muito triste no que diz respeito a ver os rumos, os caminhos que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está tomando, ela tem traçado. Porque se nós tomarmos como exemplo, veja bem, porque na verdade, a palavra de Deus ela diz que o próprio Deus, através do seu Espírito, ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos, que somos eu e você. Nós somos a verdadeira igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando eu falo igreja, eu não falo de templo, de construção, pedra, terra, cimento, areia, ferro e todas essas parafernálias. Porque se você parar e analisar, se nós formos lá para o Antigo Testamento e depois nós também vamos ver no Novo Testamento, nós podemos ver que lá no Antigo Testamento, o próprio Deus, ele era adorado em tendas. Veja bem, Deus, ele era adorado em tendas. Aonde o povo de Israel ia, a tenda era levada. Aonde o povo de Israel parava para ficar alguns dias, para passar uma noite, coisas desse gênero, a tenda ela era armada e ali Deus era cultuado. Lá no Antigo Testamento, com exceção depois que foi construído por Salomão, filho de Davi, que foi construído o templo, Deus, na verdade, ele não tinha uma igreja fixa. A única igreja, o único templo que as Escrituras Sagradas, que a Bíblia notifica que Deus teve fixo, onde se gastou muito dinheiro, porém, muito diferente dos dias de hoje, foi no Templo de Salomão. Aonde os profetas e sacerdotes iam com o povo, ali a tenda era armada e Deus era cultuado. E olha que era um povo numeroso. O povo que saiu do Egito, direcionado, guiado por Moisés, a Bíblia relata que era um povo numeroso. O povo que era direcionado por Abraão era um povo numeroso. O povo que Josué herdou de Moisés era um povo numeroso. Israel, no período do reinado de Davi, primeiro Saul, após Davi e depois Salomão, era um povo numeroso. Mas eu não vejo, eu particularmente, pastor Augusto Menezes, eu não vejo, entendam bem o que eu vou falar, porque muita gente, a Bíblia diz assim, se quiserem sabedoria, peça a Deus.
Só que as pessoas hoje, elas querem muitas coisas, mas elas não querem sabedoria do Espírito Santo. Elas não querem discernimento do Espírito Santo. Elas querem ouvir aquilo que lhe agrada, mas ela não quer ouvir aquilo que alimenta o seu espírito, a sua alma. Ela quer aquilo que, além de lhe agradar, venha também massagear o seu ego, alegrar a sua carne, o seu âmago. Mas, lamentavelmente, me perdoem, lamentavelmente, a igreja do século 21, ela não busca alimentar a sua alma. Ela não busca alimentar o seu espírito. Ela não busca uma aproximação real com Deus. A palavra de Deus, o tema dessa mensagem é a realidade das nossas igrejas. Você já parou para observar como a igreja do Senhor ela se encontra hoje? A realidade de nossas igrejas. Aí você vai ali no livro de Mateus, capítulo 24, no verso 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo do Deus vivo, o Filho unigênito de Deus. Se você ler toda a Bíblia, você vai observar que a última palavra da Bíblia é uma palavra de 4 letras. É a palavra amém. Qual o significado da palavra amém? Assim seja. Concordância. Então, se você foge, quando você lê toda a Bíblia e você lê a última palavra dizendo amém, você, eu, nós somos obrigados a concordar com tudo que está escrito neste livro. Se nós não concordarmos, nós somos hipócritas. Nós somos fariseus. Se eu e você não colocarmos em prática esta palavra que nós lemos e ao findá-la nós dissermos amém, somos hipócritas, somos fariseus. Aqui perto da minha casa, eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo para os amados irmãos. Aqui perto da minha casa tem uma rua, ela não é muito grande. É uma rua, deve ter uma faixa mais ou menos aí de uns 500 a 600 metros essa rua. Veja bem, uma rua com 500 a 600 metros. São 12 igrejas nessa rua. Uma do lado da outra, uma de frente para a outra. E o que mais me entristece não é a quantidade de igrejas, mas é que cada igreja nesta rua prega um Cristo diferente. Cada igreja desta rua diz, porque eu já visitei todas elas, já preguei, eu acho que em 80% delas. Quero acreditar, eu só não preguei na Universal e na Católica, porque eu tenho muita vontade de pregar dentro de uma Universal e dentro de uma igreja católica. Eu acredito que eu não pregaria 5 minutos dentro de nenhuma dessas duas. Eles me arrancariam do púlpito e me botariam para fora. Eles dizem que só na igreja deles é que Deus opera milagres. Divisão
no corpo de Cristo. Porque muita gente acha que corpo de Cristo é numa assembleia, ministério fulano de tal, ali tem um corpo. Igreja Batista, ministério fulano de tal, ali tem outro corpo. Não! Corpo de Cristo é todo aquele que se considera, que se coloca na qualidade de cristão. Eu, como pastor, eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, de uma assembleia, mesmo não congregando lá. Eu tenho que me considerar como parte do corpo de Cristo, de uma presbiteriana, mesmo não me congregando lá. Porque nós somos a igreja. Eu não represento uma assembleia. Eu não represento uma batista. Eu não represento uma presbiteriana. Eu represento o céu. Eu represento o Senhor Jesus. Eu não represento placa. Eu não represento denominação. Porque, na verdade, não era isso que o Senhor Jesus Cristo queria para a sua igreja. Ele queria que a sua igreja fosse uma. A igreja de Jesus Cristo, nada além disso. Mas hoje são milhares de nomes. E cada nome que só misericórdia. Se você tiver internet, e você for no Google, se você fizer uma pesquisa e buscar nomes de igreja, você vai ver cada nome que só misericórdia. E as pessoas ainda dizem que lhes foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Vou citar aqui uns 2 ou 3 nomes para você ver o absurdo do absurdo. Como pode uma igreja ter o nome de igreja fulana de tal, cuspe de Cristo? Igreja, ministério fulano de tal, papagaio que fala. Ou papagaio que profetiza, uma coisa assim. Igreja, ministério fulano de tal, Jesus Cristo foi ali e já volta. Ainda dizem que foi-lhe dado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é palhaço. A igreja é um circo. O púlpito é um picadeiro. Meu Deus. O que estão fazendo com a casa de Deus? Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não pode passar. O que nós temos que pregar, o que nós temos que ministrar, o que nós temos que ensinar, não é essa bagunça que hoje se fazem dentro da igreja. Aqui próximo de minha casa, tem uma igreja muito séria mesmo. Tem um pastor que é um homem de Deus, tem o dom da ciência da palavra, ensina a palavra de Deus em todos os seus fundamentos bíblicos. Não vou citar o nome dele, mas é um pastor que eu admiro muito, gosto muito dele, tenho muito carinho por ele, muito meu amigo. E ele tem, às terças-feiras, o culto de ensinamento. Poucas pessoas vão. Próximo da igreja dele, nesta mesma terça-feira, tem um culto, me perdoem, dos tais repleplés, retetés da vida. A igreja enche, lota, ficam pessoas do lado de fora. E aí?
Eu li a Bíblia muito poucas vezes. Apesar dos meus 28 anos de cristão, dos meus 13 para 14 anos como pastor, eu li a Bíblia muito poucas vezes. Eu li apenas 4 vezes. E nessas 4 vezes que eu li a Bíblia, eu não vejo no Antigo Testamento Noé, Abraão, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Enoque. Eu não vejo Josué. Eu não vejo Davi. Eu não vejo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, Obadias, Miqueias, Jonas, Zacarias, Malaquias. Eu não vejo esses homens. Ou no Novo Testamento, o próprio Cristo, junto com seus apóstolos, junto com seus discípulos chamados apóstolos. Eu não vejo os evangelistas, Filipe. Eu não vejo o diácono Estevão. Eu não vejo o pastor Timóteo. Eu não vejo esses homens ou essas mulheres, Ruth, Esther, Maria, Sara, Maria Madalena. Eu não vejo esses homens, eu não vejo essas mulheres fazendo o que hoje se fazem, trazendo escândalo, pregando um falso evangelho, fazendo falsos milagres, vendendo-se a palavra e obrigando quem eles ouvem a comprar a vossa fé. Mercenários da música, cantores humanos, não mais adoradores espirituais, porque eles cantam para o homem. Antigamente salmodiavam-se para Deus. Muito fico com o pé atrás quando alguém fala para mim, pastor, abriu uma igreja ali embaixo. Eu fico meio receoso. Porque eu me pergunto, que tipo de evangelho vai ser pregado dentro daquela igreja? Será que vai ser mais uma igreja, em meio a tantas que nada fazem? Porque veja bem, os sacerdotes lá de trás são os sacerdotes de hoje. Samuel, Elias, Eliseu. Eu não vejo aqueles homens. Eu não vejo esses homens presos a uma igreja construída por mão de homens. Eu não vejo esses homens entre 4 paredes, um teto e um punhado de cadeira. Eu não vejo o próprio Cristo fazendo isso. Eu não vejo os apóstolos fazendo isso. A igreja de Jesus Cristo era a casa de Jairo. A igreja de Jesus Cristo era a casa de Marta e Maria. A igreja de Cristo era a casa de Zaqueu, a casa de Bartimeu. A igreja de Jesus Cristo era o caminho para se encontrar com o centurião romano. A igreja de Jesus Cristo era a beira de um poço para se encontrar com uma mulher que matava sua sede apenas com a água vinda da terra, não com a água vinda dos céus. Essa era a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo era aquela no qual onde Felipe, caminhando pelo deserto, direcionado pelo Espírito Santo, se encontra com um homem em meio à sua carruagem lendo o livro de Isaías. Meu Deus! E o que nós fazemos? Olha, eu vou fazer uma pergunta para os amados irmãos e para as amadas irmãs.
Hoje são dia 8 de novembro do ano de 2018. Faltam, na verdade, 31, 33, faltam 53 dias para terminar o nosso ano. Somente nesses 11 primeiros meses do ano de 2018, eu vou vos fazer uma pergunta. Por quantas vezes você que está me ouvindo, que está me vendo, por quantas vezes, somente nesse ano, você emprestou o seu colo para alguém? Somente neste ano, por quantas vezes você emprestou o seu ombro para alguém? Ou você ergueu as suas mãos ao necessitado? Ou você abraçou alguém? Ou você abriu a sua boca e disse para alguém que não venha ser do seu rol de amizades ou da sua congregação? Ou você disse para um desconhecido: eu te amo em Cristo Jesus? Por quantas vezes você no seu dia a dia, você abre a boca para evangelizar alguém, para falar de Jesus Cristo? Meu Deus! E o homem ainda quer morar no céu. E o homem ainda diz que é crente. O homem ainda se coloca na qualidade de igreja. Não é. Não é. Se você não pratica a palavra de Deus, tanto no falar, como nas suas atitudes, você não é cristão. Se você não empresta colo, se você não empresta seu ombro, se você não empresta suas lágrimas para quem já não tem mais lágrimas para chorar, se você não estende as mãos para o caído, se você não abraça, se você não diz para o seu irmão ou para um desconhecido que você o ama, se você não carrega a sua cruz, você não é cristão. Se você simplesmente você só vai para a igreja, nada além disso, você não é cristão. Porque cristão que é cristão, ele dá continuidade no Evangelho de Cristo. Mas o que é dar continuidade no Evangelho de Cristo, pastor Augusto? É você fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Mas eu não posso, pode, porque Paulo fez. E Paulo foi tão humano quanto nós somos. Tanto que ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tem dons. Pastor, eu não tenho dom. Tem. Todo ser humano tem pelo menos um dom, e ele é universal. É o dom de amar. Só que o Senhor tem diversidade de dons. O dom da palavra, o dom da interpretação e tantos outros. O dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da profecia e alguns outros dons, como o dom do canto. Você põe em prática tudo isso? Você fala do amor de Jesus Cristo para as pessoas? Você louva o teu Deus? Qual é de louvor que sai da tua boca? Louvor de adoração ou louvor carnal? Pagodes evangélicos? Funks evangélicos? Hip hops evangélicos? Sambas evangélicos? Você toca cavaquinho dentro da sua igreja? Cuidado, hein, para você não tocar cavaquinho lá no inferno, hein? Cuidado. Meu Deus. O crente não sabe ser crente. Nós estamos muito longe, mas muito longe mesmo de verdadeiramente sabermos o que é ser cristão.
mesmo indo à igreja semanalmente, às terças, quintas e domingo, ou quartas, sextas e domingo, como queira, vai do ministério, simplesmente chega lá às 19h30, dobra o joelho por alguns segundos, levanta, senta o seu traseiro no banco ou na cadeira, faz uma mínima oração junto com quem estiver dirigindo, canta ali 3 louvores da harpa, em seguida vem a palavra devocional, depois possivelmente alguns louvores com ministério de louvor, algumas oportunidades, uma liturgia, que misericórdia. Parece que aquilo ali é um círculo vicioso. Eu estava comentando com a minha esposa no outro dia, aqui em casa. Eu não vejo, volto a dizer, porque nós que somos cristãos, nós temos que nos espelhar naqueles homens que estão com seus nomes nas Escrituras Sagradas. Nós temos que dar continuidade no que eles fizeram. Isso se chama legado. Porque, veja bem, vou lhe dar alguns exemplos. Moisés, um líder, tira o povo do Egito. Em meio a uma perseguição de Faraó, eles se deparam com o Mar Vermelho. Moisés toca na borda do mar, o mar se abre, o povo de Deus passa em seco. Ao chegar o último homem lá no outro lado, o mar se fecha. Veja bem, Moisés abriu o Mar Vermelho, um grande milagre. Após sua morte, Josué o sucede no governo, na liderança do povo de Deus. O que Josué faz? Ele dá continuidade naquilo que Moisés fez. Josué abre o rio Jordão. Legado, continuidade. Elias ressuscitou uma criança, um jovem. Abriu também o rio Jordão. Após ele ser arrebatado numa carruagem de fogo, Eliseu o sucede. O que Eliseu faz? Ele dá continuidade naquilo que Elias fez. Ele também ressuscita um jovem e também abre o rio Jordão. Nós que estamos no século 21, que somos cristãos, que confessamos ser cristãos, nós temos que dar continuidade naquilo que aqueles homens e aquelas mulheres lá atrás fizeram. Nós temos feito isso. Não. Porque na verdade, o crente hoje, ele é apenas religioso. Eu me converti em 1990. Que saudade que eu tenho daquela época, onde havia dentro das igrejas seriedade, respeito à palavra de Deus e temor a Deus. Hoje não se vê isso dentro das igrejas. A igreja hoje, no século 21, ela está uma bagunça, está uma casa de Maria Joana. Ninguém se respeita, ninguém se ama. A sem vergonhice está vindo do altar. E se o altar está sem vergonha, todo o corpo de Cristo não vale nada. Os escândalos estão vindo do altar. Não se vê mais milagre, não se vê mais o morto ressuscitar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo se levantar, quando não é uma coisa armada. Um homem que já caminha, uma mulher também, mas tem ali uma entrelinhas atrás dos bastidores, entra possivelmente numa cadeira de rodas ou numa maca, sei lá como seja, e se faz qualquer coisa aí, diz que foi um milagre, se levanta dali.
A igreja do século XXI, ela caminha para o precipício, para o caos, para o inferno. Muita gente diz que Jesus Cristo está abençoando a igreja. Mentira! Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, Ele abençoa algumas pessoas, porque Ele diz na palavra dEle que Ele sonda mente, sonda coração, esquadrinha o rim do homem. Ele sonda coração por coração. E o merecedor da sua misericórdia, esse é alcançado pela mesma. Mas Deus não está abençoando a sua igreja. A igreja do jeito que está, simplesmente se abre uma porta como se fosse uma loja. Igreja sendo aberta por porta de ferro, como se estivesse abrindo uma loja para vender doces, para se vender roupa, se vender calçado, se vender comida. Meu Deus, que tipo de igreja é esse? Ou melhor dizendo, que tipo de igreja é essa? Aqui próximo da minha casa abriu uma igreja, tem mais ou menos cerca de uns 40 dias atrás. Eu passei em frente a ela, no outro dia eu vi ela aberta. Desculpe o que eu vou falar. Se der 5 pessoas dentro daquela loja é muito. Uma loja muito pequenina. A sala da minha casa ainda é maior do que aquela igreja, do que aquele metro quadrado. Ainda coloca uma placa dizendo que é uma igreja. Misericórdia! Por que esse homem que se diz pastor, em vez de abrir uma porta, dizer que é uma igreja, por que ele não se alia a um ou outro pastor para ajudá-lo, para crescerem juntos numa igreja de uma proporção um pouco maior? Mas não. Todo mundo hoje quer ser pastor de igreja. Meu Deus. Muita gente fala para mim, pastor Augusto, o senhor fala muito mal das igrejas. Não falo mal da igreja, não. Eu simplesmente, eu aponto, eu mostro o evangelho anátema que está em Gálatas 8, que o próprio apóstolo Paulo ele fala. Eu mostro o evangelho anátema que tem sido pregado, tem sido ensinado hoje dentro das igrejas. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho muito simples. Simples. Não precisa tanto alarde. Não, o evangelho é simples. Se você for ali no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7, o Senhor, ele nos dá algumas orientações do que verdadeiramente é o evangelho de Jesus. Olha só, após chamar os seus 12 discípulos, chamados apóstolos, em meio a uma multidão, olha as ordenanças de Jesus. É algo simples. Não é isso que está dentro das igrejas. Volto a dizer, o que estão fazendo dentro das igrejas é bagunça. A igreja virou casa de Maria Joana, sem dono. Olha o que Jesus ele manda dizer, que ele diz. Capítulo 10 do livro de Mateus, no verso 7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Pronto. É isso que Jesus quer que eu fale. É isso que Jesus quer que você fale. É isso que Jesus quer que nós falemos sobre o céu. Nada além disso. Você vê os sacerdotes do Antigo Testamento, os profetas fazendo da igreja o que esses homens hoje fazem? Você vê Jesus Cristo e os apóstolos, os evangelistas, os pastores do tempo da graça fazendo com a igreja o que esses homens e essas mulheres hoje fazem? Você não vê. A Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz o que está sendo feito hoje, meu Deus, é demoníaco, procedência do inferno. Na verdade, não se tem mais pastores, com raríssimas exceções. Perdoe-me, com raríssimas
exceções. Na verdade, não temos mais pastores dentro da igreja. Nós temos discípulos das trevas. Ali no livro de 1 Reis, quando fala a respeito de Elias se defrontando contra 850 profetas das trevas. Veja bem, a Bíblia relata que era 450 profetas de Aserá e 400 profetas de Baal. A Bíblia chama eles de profetais. E tinha um chamado Elias, chamado também de profeta. Ou seja, tinha 851 profetas. Só que 850 das trevas e um dos céus. Tanto que lá na frente, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. E eles ali travam uma grande batalha espiritual, usando o mesmo altar. Elias coloca ali uma situação: busquem 2 novilhos e faça assim, assim, assim. O Deus que responder, esse será o Deus de Israel. Primeiros profetas das trevas usam um altar que lá na frente Elias haveria de usar. E eles passaram toda a manhã clamando o seu Deus, se retalharam, derramaram sobre o altar o sangue de si mesmos. E Satanás não respondeu, porque Elias estava ali, representando o Senhor Jesus. E a Bíblia diz: onde existe luz, não pode haver trevas. E quando chega o momento de Elias, o que Elias fala para o povo? Achegai-vos todos a mim e colocai o altar em ordem. E o altar foi colocado em ordem. E mal Elias dobrou o seu joelho, a Bíblia relata que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto de Elias. 850 profetas, sacerdotes das trevas, e um sacerdote, profeta do céu, usando o mesmo altar. E hoje não está diferente. Existe muito mais sacerdote das trevas nos altares da igreja do século 21 do que propriamente um sacerdote dos céus. Meu Deus, a igreja do Senhor está uma bagunça, está sem governo, está sem direção, e Deus não vai tomar ninguém por inocente. O próprio Cristo já não é mais dono da sua própria casa. O homem o é. Porque atitudes que têm sido tomadas dentro das igrejas não condiz com os céus. Acepção de pessoas. O mundo entrou dentro da igreja, quando na verdade era a igreja que tinha que sair do seu metro quadrado, do seu quadrado, e ir para o mundo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo e com você, que nos colocamos na qualidade de cristãos? O que está acontecendo na igreja do Senhor do século 21, que somos nós? Meu Deus, se Jesus voltar agora, o que nós temos para apresentar? O que eu tenho para apresentar? O que eu tenho nas minhas mãos para apresentar para o Senhor se Ele voltar agora? O que você tem para apresentar nas tuas mãos ao Senhor se Ele voltar agora? Se Jesus voltar agora, você fica ou você sobe?
Se você morrer agora, para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que você tem feito com o fôlego de vida que Deus te dá todas as manhãs? Tens influenciado alguém com a palavra de Deus? Ou tens se deixado ser influenciado ou influenciada por esse mundo nojento? Com quem você tem compartilhado suas amizades? Você vai fazer como Sansão, que buscou não compartilhar a sua amizade com o seu povo, mas buscou compartilhar a sua amizade com pessoas de outros povos, que não professavam ao Senhor Deus. E todos nós sabemos qual foi o fim de Sansão. Meu Deus. O que você está fazendo para honrar a Deus? O que você tem feito com a sua boca? Meu Deus. Nós estamos, na verdade, muito longe de realmente sermos cristãos. E olha, o inferno, nunca se esqueçam disso. O inferno vai ser muito mais povoado do que o céu. Muito poucos serão aqueles que vão herdar os céus. Mas a maioria esmagadora adentrarão pelos portões do inferno. Você está incluso na maioria? Ou você está incluso na minoria? O que você tem feito com sua vida? O que você tem feito no seu dia a dia? Pastor Augusto nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Nós, como cristãos, nós temos que andar na contramão deste mundo. Temos que falar aquilo que o homem não quer ouvir. Já não é mais tempo de passar a mão na cabeça de ninguém. Já não é mais tempo de blá blá blás, nem de repleplés, nem de prosperidade, nem de facilidades, vitórias, campanhas. Meu Deus, conquistas. Do que adianta você ganhar todo este mundo e perder a tua salvação? Do que adianta? E a Bíblia diz: ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem haverá de corroer. E para finalizar, o Senhor diz: louco ou louca, e se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens para mostrar? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo te guarde e possa te proporcionar um final de quinta-feira na presença dele. Um grande beijo no teu coração. Shalom Adonai.